Ao longo da história, impérios não colapsaram apenas por derrotas militares. Muitos ruíram porque suas sociedades deixaram de compreender o mundo que surgia diante delas. Em 1914, a Europa acreditava viver o auge da estabilidade e da prosperidade. Poucos meses depois, mergulhava na maior catástrofe de sua história. Hoje, em meio ao retorno das guerras industriais, disputas energéticas, rivalidades entre grandes potências e uma nova corrida armamentista global, sinais semelhantes voltam a aparecer no horizonte. É justamente sobre esses temas, história militar, geopolítica, economia de guerra e transformação da ordem internacional, que aprofundamos nossas análises no Substack do Café no Front. Lá publicamos artigos exclusivos, densos e aprofundados, que não aparecem aqui no YouTube. São estudos completos, produzidos para quem deseja ir além das manchetes e compreender como guerras, impérios e crises moldam o mundo real. E o acesso custa menos do que uma pizza por mês. Em troca, você apoia diretamente o projeto, fortalece o jornalismo independente e ainda participa de um chat exclusivo para assinantes, onde debatemos cenários internacionais, história militar e os grandes movimentos geopolíticos da atualidade. Então, se você quer acompanhar conteúdos exclusivos e análises aprofundadas, assine agora o Substack do Café no Front. Aproveite também para seguir nossas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Toda semana publicamos um vídeo especial baseado em um dos artigos disponíveis no Substack, trazendo para o YouTube parte desse universo de análises e debates. E claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu comentário, compartilhe este conteúdo com amigos e ajude o Café no Front a continuar crescendo. Porque compreender a história nunca foi tão importante para entender o futuro. Ao abrir o relatório do CIPRI sobre os gastos militares mundiais de 2025, senti novamente aquela sensação familiar que o historiador aprende a reconhecer ao longo dos anos, a de que o presente repete, com variações sutis mas inquietantes, padrões que já vimos antes. O mundo gastou 2,887 trilhões de dólares em armamentos e forças armadas naquele ano. Um aumento real de 2,9% em relação a 2024, o 11º ano consecutivo de alta. 41% a mais do que uma década antes. A carga militar global, ou seja, a fatia do PIB mundial dedicada à defesa, subiu para 2,5%, o nível mais alto desde 2009. Por habitante, foram 352 dólares. Números frios, mas que, lidos com atenção, revelam uma inquietação profunda nas capitais do planeta. Não se trata de um surto isolado. Mesmo com a redução americana de 7,5%, que levou os gastos dos Estados Unidos a 954 bilhões de dólares, o total mundial continuou crescendo porque a Europa elevou os seus em 14%, chegando a 864 bilhões, e a Ásia e Oceania avançaram 8,1%, para 681 bilhões. As Américas foram a única região a registrar queda, puxadas pela diminuição norte-americana, mas o resto do globo compensou com folga. Sem os Estados Unidos, o aumento global teria sido de 9,2%. Os 5 maiores gastadores, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha e Índia, responderam por 58% do total. Os 3 primeiros sozinhos, 51%. Concentração de poder que não se via há décadas em tamanha escala. A China, com estimados 336 bilhões de dólares, subiu 7,4% e mantém a sua trajetória de modernização ininterrupta há mais de 30 anos. A Rússia, apesar das sanções e do esforço de guerra prolongado, destinou 190 bilhões, ou 7,5% do seu PIB, registrando alta de 5,9%. A Ucrânia, em 7º lugar, gastou 84,1 bilhões, 40% do seu PIB, um esforço existencial que poucos países suportariam por tanto tempo. A Alemanha saltou 24% para 114 bilhões e finalmente ultrapassou a marca dos 2% do PIB, prometendo chegar a patamares ainda maiores. A Índia, com 92,1 bilhões, respondeu a tensões regionais com aumento de 8,9%. O Brasil, 21º no ranking, elevou seus gastos em 13% para 23,9 bilhões de dólares, o maior da América do Sul, motivado sobretudo por investimentos navais e custos de pessoal. Esses números não flutuam no vazio. Eles refletem escolhas estratégicas de estados que, diante de um ambiente internacional cada vez mais competitivo,
priorizam a própria sobrevivência e a projeção de poder. E aqui surge, inevitável, o paralelo com o final da Belle Époque, aquele período dourado entre o fim do século XIX e o verão de 1914, quando a Europa parecia viver o ápice da civilização e da prosperidade, enquanto plantava as sementes da catástrofe. Recordemos o contexto daquela época. Entre 1890 e 1914, o mundo experimentava uma globalização sem precedentes. O padrão ouro facilitava o comércio e os fluxos de capital. A revolução industrial de segunda geração, eletricidade, química, aço, gerava riqueza extraordinária. As grandes exposições universais celebravam o progresso técnico. As classes médias se expandiam, o lazer se democratizava e a confiança no futuro parecia inabalável. No entanto, por baixo dessa superfície brilhante, fervilhavam rivalidades nacionais, uma corrida naval feroz entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, o surgimento de doutrinas de guerra ofensiva, sobretudo, o endurecimento de alianças rígidas, a tríplice aliança de um lado, a tríplice entente do outro. Incidentes periféricos, Marrocos, os Balcãs, serviam como testes de vontade. Ninguém queria a guerra geral, mas ninguém estava disposto a recuar primeiro. Os gastos militares europeus dispararam. A Alemanha, ambicionando seu lugar ao sol, investia pesado na marinha. A Grã-Bretanha respondia com o HMS Dreadnought e uma nova geração de encouraçados que tornava obsoletas as frotas anteriores. A França e a Rússia modernizavam exércitos terrestres. O orçamento militar alemão, por exemplo, cresceu de forma consistente, refletindo a percepção de que a segurança nacional exigia superioridade relativa. Economistas da época, como Norman Angell no seu famoso A Grande Ilusão, argumentavam que a interdependência econômica tornará a guerra obsoleta. O comércio era tão intenso que o custo de um conflito seria proibitivo para todos. A história mostrou quão equivocado era esse otimismo. Ao observarmos 2025, as semelhanças impressionam. Temos novamente um mundo economicamente interligado, com cadeias de suprimentos globais, finanças integradas e fluxos de informação instantâneos. Ao mesmo tempo, assistimos a uma reafirmação vigorosa da soberania e do interesse nacional. A Europa, após anos de paz relativa e dependência americana, desperta para a necessidade de rearmar-se diante da guerra na Ucrânia e da incerteza sobre o compromisso dos Estados Unidos. O aumento de 14% nos gastos europeus não é capricho orçamentário, é resposta a um ambiente de segurança deteriorado. Países como Polônia, países bálticos e até a Alemanha, outrora relutante, elevam suas contribuições à OTAN. Dos 32 membros da aliança, 23 atingiram ou superaram os 2% do PIB em 2025, segundo a metodologia do CIPRI. O total da OTAN chegou a 1,581 trilhão de dólares. Na Ásia, a China continua seu longo rearmamento, modernizando frota, aviação e forças de mísseis, enquanto vizinhos como Índia, Japão, Coreia do Sul e Austrália respondem com programas próprios. A Índia, por exemplo, viu seus gastos crescerem também por causa de um conflito com o Paquistão em maio de 2025. O dilema de segurança clássico está em plena operação. Um Estado busca segurança e gera insegurança nos outros, que por sua vez reagem, alimentando o ciclo. A Rússia, imersa em uma guerra de atrito que já dura anos, transformou sua economia em máquina de guerra. Os 7,5% do PIB dedicados à defesa revelam o preço que Moscou está disposta a pagar pelaquilo que considera seus interesses vitais. A Ucrânia, por sua vez, vive o extremo oposto, 40% do PIB em defesa, sustentado em grande parte por ajuda externa, mas com custo humano e econômico. O que me chama a atenção, como observador da longa duração histórica, é como as alianças se tornam mais rígidas. A OTAN amplia SEU papal e seus membros. Do outro lado, a aproximação entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte cria um eixo informal que, embora não seja uma aliança formal como a de 1914, compartilha interesses em desafiar a ordem liderada pelo Ocidente. Incidentes no Mar do Sul da China, no leste europeu, no Oriente Médio ou mesmo na América do Sul, como as tensões entre Venezuela e Guiana sobre o Essequibo que influenciaram gastos regionais, funcionam como aqueles Balcãs modernos, pontos de faísca em um barril de pólvora. O Brasil, nesse contexto, não é espectador neutro. Seu aumento de 13%, concentrado em tecnologia naval e custos operacionais, reflete a consciência de que o Atlântico Sul e a Amazônia exigem presença credível. Como maior potência sul-americana,
O país tem interesses em manter estabilidade regional e proteger rotas marítimas. Não se trata de belicismo, mas de realismo. Em um mundo onde o poder importa, a fraqueza convida a pressão. O gasto de 1,1% do PIB ainda é modesto comparado a outros, mas o crescimento sinaliza ajuste estratégico. Ao longo da história, períodos de paz prolongada e prosperidade tendem a gerar a ilusão de que o progresso é linear e irreversível. A Belle Époque viveu exatamente isso. A geração de 1914 não imaginava que a guerra que se iniciaria em agosto daquele ano duraria 4 anos, custaria milhões de vidas e destruiria o próprio sistema que a tornará possível. A interdependência econômica não impediu o conflito. Ao contrário, uma vez deflagrado, tornou-o ainda mais total, pois cada lado via no outro não apenas um adversário militar, mas uma ameaça à sua existência como potência. Hoje enfrentamos riscos semelhantes. A modernização nuclear chinesa, os programas hipersônicos, a proliferação de drones baratos e letais, a ciberguerra e o espaço como novo domínio conflituoso lembram a revolução tecnológica militar que precedeu 1914. A diferença é a velocidade. Decisões que antes levavam semanas agora se medem em horas ou minutos. O risco de escalada inadvertida é maior. Um cético da natureza humana, ao examinar esses dados, não se surpreende. Estados são atores racionais dentro de um sistema anárquico, onde a segurança é relativa. Não há autoridade superior que garanta a sobrevivência. Por isso, investem em capacidade militar mesmo quando a economia sofre. O relatório do CIPRI mostra que, apesar de toda a retórica sobre desenvolvimento sustentável e cooperação internacional, os orçamentos de defesa continuam crescendo porque os líderes políticos, responsáveis pelas suas populações, sabem que a dissuasão ainda é a melhor garantia de paz. A queda americana em 2025, embora pontual e ligada a menor assistência direta a conflitos externos, não altera o quadro geral de rearmamento. Os Estados Unidos permanecem, de longe, o maior gastador individual. Sua capacidade de projeção global continua sem rival. Mas o fato de o resto do mundo crescer mais rápido indica uma difusão gradual de poder. Multipolaridade, dizem alguns. Eu prefiro chamar de competição renovada entre grandes potências, com potências médias e regionais buscando espaço. Refletindo sobre esses números, volto sempre à mesma pergunta que me acompanha quando estudo o século XX. Por que as elites políticas e intelectuais de 1914 não viram o abismo? Havia sinais claros, a corrida naval, o nacionalismo exacerbado, a rigidez das alianças, os planos de mobilização que tornavam a diplomacia lenta demais para conter a crise. Hoje também há sinais, o endurecimento retórico, o investimento maciço em capacidades de primeira greve ou dissuasão, a erosão de mecanismos de controle de armas, a desconfiança mútua que impede acordos verdadeiros. O gasto militar da Ucrânia em 40% do PIB é um lembrete brutal do que acontece quando um país é forçado a escolher entre existência e desenvolvimento. A Rússia, direcionando 1/5 do orçamento governamental para a defesa, mostra os custos internos de uma estratégia revisionista. A Europa, ao elevar seus gastos para níveis não vistos há décadas, reconhece que a paz não é gratuita. A China, com seu crescimento constante, sinaliza paciência estratégica combinada com determinação de não aceitar status quo que considere injusto. No caso brasileiro, o aumento modesto mas consistente revela um cálculo racional: fortalecer capacidades sem comprometer o desenvolvimento econômico ou provocar vizinhos desnecessariamente. A Marinha, em particular, ganha relevância em um mundo onde o controle de rotas marítimas e recursos offshore pode definir vantagens futuras. Não é militarismo romântico, é prudência soberana. A história não se repete exatamente, mas rima. A Belle Époque terminou em trincheiras e gás mostarda. Esperamos que o nosso tempo termine de forma diferente. Mas a lição dos gastos de 2025 é clara. Os estados estão se preparando para um mundo mais duro, onde a capacidade militar volta a ser moeda de troca central na política internacional. Ignorar isso seria repetir o erro daqueles que, em 1914, acreditaram que a ilusão de progresso permanente protegeria contra a realidade do poder. Ao fechar o relatório, resta a impressão de que vivemos um momento de transição perigosa. A globalização não acabou, mas está sendo reconfigurada por considerações de segurança nacional. As alianças não são tão formais quanto em 1914, mas são igualmente carregadas de expectativas mútuas. A tecnologia militar avança mais rápido do que a diplomacia consegue acompanhar.
E os orçamentos, ano após ano, refletem a escolha prioritária dos governos, investir na capacidade de defender interesses vitais. Talvez a maior semelhança com o final da Belle Époque seja a sensação difusa de que algo está mudando, embora poucos queiram admitir a escala da transformação. Os números do CIPRI não mentem. Eles contam, em linguagem fria de dólares e percentuais, uma história antiga, a de que a segurança é cara, a confiança é rara e a história, infelizmente, costuma cobrar caro daqueles que se iludem com a permanência da paz.